Eu gostaria de, nesta noite, neste momento, eu gostaria de nós falarmos sobre a vontade de Deus. E uma das coisas que mais se pergunta é: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o plano de Deus para a minha vida? Né? O que é a vontade de Deus? Né? Uma das perguntas mais frequentes aos pastores é: pastor, qual é a vontade de Deus nesse assunto da minha vida, para eu saber a decisão que eu devo tomar? Né? As pessoas chegam muitas vezes e falam: pastor, eu vou fazer isso, é a vontade de Deus? Muitas vezes as pessoas não perguntam e depois falam: pastor, será que era a vontade de Deus? E o que é a vontade de Deus? Né? E na verdade, irmãos, nós vivemos mais por perguntas do que por respostas, não é mesmo? O mundo é movido mais por perguntas do que por respostas. Porém, a Bíblia traz as respostas necessárias. Um dia, lá em Atos capítulo 1, os discípulos falam assim: Senhor, quando vai ser a restauração da glória de Jerusalém, da glória de Israel, que vai ter um outro rei igual Davi, que vai matar os gigantes agora, não os gigantes filisteus, os inimigos filisteus, mas os gigantes romanos, os inimigos romanos, quando? E Jesus fala assim: quanto ao tempo, não convém vocês saberem, ou seja, eu não vou falar aqui uma dessas coisas. O que vocês têm que se ater é aquilo que eu já falei, e é viver aquilo que já está falado, né? Vamos dizer assim, Jesus Cristo foi bem direto e encerrou ali aquele monte de perguntas. E nós, irmãos, somos levados, às vezes nós falamos assim sobre a vontade de Deus, porque nós vemos lá em Mateus 6, que quando Jesus ensina a orar, ele fala o quê? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Ele fala do pão, ele fala do perdão, e ele fala: seja feita a tua vontade. Então, às vezes acontecem coisas na vida, a pessoa fala: a vontade de Deus, e muitas vezes é a vontade de Deus, amém? Muitas vezes também não é a vontade de Deus, né? E a gente vê no Getsemane Jesus falando com o Pai. Ali era a comunicação do Filho com o Pai, e ali então ele fala que deveria ser feita a vontade do Pai e não a dele. Ele fala: mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade, né? Enfim, irmãos, existem angústias no coração, existem momentos na nossa vida e que nós perguntamos: é esta a vontade de Deus? Afinal de contas, o que é a vontade de Deus? O que a Bíblia fala da vontade de Deus? E eu gostaria de destacar aqui algo interessante, que o conhecimento da vontade de Deus, na verdade, é o resultado de um estilo de vida e não de uma investigação humana, de uma perguntação. A vontade de Deus, ela é o resultado de um estilo de vida e não de perguntas, se é ou se não é. E como nós podemos chegarmos a essa conclusão? Vamos ler Mateus 12, o versículo 1 e o 2. Vamos lá para esta leitura. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia, você pode abrir Romanos 12, versículo 1 e 2. Está aí uma parte principal da NVI, eu propus também uma outra menção da revista atualizada, que é mais, às vezes, a memória de muita gente é que mais vem à memória, ok? Então vamos ler esse texto, vamos ler juntos? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ou não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante, né, irmãos? Eu gostaria de dizer que o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Romanos, e ele compõe uma das cartas mais importantes da doutrina da igreja, e ele trata assuntos incríveis, né? E a partir do capítulo 12, ele inicia então a aplicação de tudo o que ele estava falando. Ele começa
textos incríveis e teologicamente são fundamentos para a igreja e estudados a fundo, mas no capítulo 12 ele começa a aplicar isso, porque saber e não aplicar é uma coisa estranha, vamos falar outra forma de compreensão. Eu sei, mas eu não faço, então eu estou até pecando muitas vezes, estou negligenciando, estou sendo quase que um tolo. Então, a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo passa a falar diretamente da aplicabilidade, da necessidade prática de tudo isso na vida cristã. São preceitos práticos que ele traz. Se você ler o capítulo 12 inteiro, você vai ver a sabedoria. Parece que todo o livro de Provérbios foi resumido em um capítulo. Tamanha a sabedoria que está só no capítulo 12, fora as outras coisas. Aí você olha lá, algumas pessoas amam Provérbios, e Provérbios tem 31 capítulos. E se o cara ficar bom só em Romanos 12, é como se ele tivesse vivido Provérbios inteiro, porque o Espírito Santo traz agora a graça e a revelação da graça de Jesus nas cartas que Paulo vai trazendo, tanto em Romanos quanto as outras cartas. Mas preste atenção, volte aqui. Muitas pessoas, na ânsia de saber se estão certos ou não, se estão no caminho ou não, eles procuram informações. Eles procuram saber o seu futuro, como que vai ser a vontade de Deus, ou como que vai ser o meu futuro, ou eu estou fazendo a coisa certa, ou não estou. Então, você anda lá no centro da cidade, às vezes vem umas mulheres com os vestidos coloridos e fala assim: ei, deixa eu ver sua mão, deixa eu ver sua mão. E aquela pessoa ansiosa fala assim: vê o que vai acontecer, o que está acontecendo. Ah, que idiotice, Outras pessoas, e às vezes se tem muito anel, depois ela fala: ai, perdi um anel. Olha só que coisa, Deu a mão, ainda bem que ficou os dedos. Olha só, Outras pessoas agem buscando na cartomancia, na leitura das cartas, no tarô, Eu vou ver então o que é melhor para mim, eu vou lá consultar as cartas, a cartomancia. E outros vão na necromancia, que é a consulta dos mortos, consulta de espíritos. Não, lá ele recebe lá um espírito lá e vai falar lá, e aí eu vou lá ver porque ele já fala e tal e tal. Tivemos uma pessoa assim, e aí saiu até uma revista, uma fortuna de 100 milhões de reais, não sei quantos imóveis, fazendas, e aí mais de 500 mulheres abusadas, tocadas indevidamente, violadas e humilhadas por essa situação, pessoas que vão buscar aí essas coisas de consultas aos mortos. Cuidado, nem búzios, querido. Alguns vão ver os búzios, os horóscopos, Olha, quem é de leão, cuidado, quem é de Áries, quem é de... Você tem que ser de Jesus, Ah, eu sou de Capricórnio. Que negócio é de Jesus, meu irmão? Amém? E aí você pega, cada um vai falar. O leão, aí uma pessoa fala que vai fazer uma coisa do outro e vai e quer saber, quer consultar. E alguns chegam e falam assim: pastor, mas não é que dá certo? Olha, eu digo que algumas coisas dão certo. A pessoa chega e fala assim: você hoje, pode ser que você esteja triste, mas você no meio do dia vai ter uma reviravolta. Um monte de coisa pode acontecer no meio do dia, dá uma reviravolta. Ou senão, olha, você está muito bem, mas cuidado, até o final do dia você pode ficar triste. E aí vai, e as pessoas vão assim: olha, falou a verdade, cuidado com isso. As pessoas querem saber o que fazer, se está fazendo certo, o que fazer certo, com a vontade, entre aspas, até de Deus na vida dele, buscando isso. E alguns buscam a Bíblia mágica, abre a Bíblia, fala: Deus vai falar comigo agora. O cara não lê a Bíblia, é um analfabeto espiritual, fala: agora Deus vai falar, e pega lá. Aí vai lá, um texto meio pesado, e fala: não, acho que não é Deus que está falando. Não, olha só, o menino está usando a Bíblia, e vai e faz aquele jogo de cartas com a Bíblia. Não pode isso, meu irmão, não é legal isso não. Eu sei que uma ou outra vez na vida Deus pode dirigir, orientar. O pastor José falava mesmo de uma situação que ele estava sabendo o que fazer, mas ele estava orando, ele estava jejuando, ele estava lendo a Bíblia. Ele falou: Senhor, fala agora. Ele falou. Agora tem gente que não ora, não jejua, não lê a Bíblia, sem vergonha, e quer botar o dedão e falar: olha só o que Deus falou, E aí põe lá: vai pisar os inimigos. Olha só, cada coisa, está lá no Velho Testamento, buscando uma coisa arcaica. Cuidado, porque às vezes há muita confusão. Talvez, irmãos, alguns dão formas humanas, ou até um pastor: olha, tem um pastor lá e vai falar a vontade de Deus para mim,
preguiça de ter uma vida com Deus, aí a pessoa vai buscar um pastor que fala a vontade de Deus. Entendeu a jogada? Não vive com Deus, aí vai lá, o irmão fala assim: Deus tem uma bênção para você, aí a pessoa sai pulando: Deus tem uma bênção para mim. Ô irmão, às vezes deixa até a oferta para o camarada e sai lá: olha só, Deus falou que tem uma bênção para mim. Olha que ignorância. Leia a Bíblia que você vai ver que tem bênção para você, basta você obedecer que vai ter bênção, não é? Mas o preguiçoso vai querer fazer esse tipo de coisa. Cuidado com isso, né? E alguns chegam assim e falam assim: pastor, eu quero trabalhar e é vontade de Deus? Você vai falar: é lógico que é vontade de Deus. A preguiça não é vontade de Deus, vagabundar não é vontade de Deus. Então eu vou procurar emprego. Vai mesmo, né? Vai mesmo, porque é lógico que é vontade de Deus. Agora não adianta falar assim: olha, é a vontade de Deus que você trabalha, se você não está na vontade de Deus, porque você vai para o inferno preguiçoso, vagabundo ou trabalhando. Porque a vontade de Deus é mais do que uma mera consulta, uma mera investigação. A vontade de Deus é mais profunda daquilo que está às vezes na nossa cabeça. E eu gostaria de destacar com você essa realidade, né? Porque trabalharmos é lógico que é a vontade de Deus, estudarmos é lógico que é a vontade de Deus, mas nós podemos fazer algumas coisas que obviamente é a vontade de Deus, mas estamos fora da plena, absoluta vontade de Deus. E aí, meu querido, o que adianta viver fazendo algumas coisas na vontade de Deus, mas não estando no centro da vontade de Deus? Sabe aquele carro que funciona, mas é meio no empurrão? Você fala: ele andou, mas tem que empurrar toda manhã, ele está desregulado, né? Mas é um carro, ele anda no empurrão. Agora, você fala: esse carro é perfeito, ele está centralizado, e você escolhe qual que você vai escolher? Você vai escolher o que está centralizado, está perfeito. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção, que o conhecimento da vontade de Deus é resultado de um estilo de vida, e não de meras investigações, e não de meras suposições, buscas incansáveis e tudo mais. Bem, então eu gostaria de dizer aqui que uma verdade importante e que nós também destacamos sobre este assunto é que nós experimentamos a vontade de Deus à medida que vivemos os princípios estabelecidos pelo próprio Deus em sua palavra. Sabia? Sabe o que a gente percebe? A pessoa que tem uma vida com Deus, raramente, ela vem procurar o pastor para falar: pastor, será que isso é vontade de Deus? Porque ela já está debaixo da vontade de Deus, ela já está em obediência à palavra de Deus, então ela já está sendo soprada, conduzida pelo Espírito Santo. Aí é óbvio, algumas coisas mais complexas, ele fala: pastor, o que o senhor acha disso? Estou orando, o senhor pode me ajudar em oração? Sim, irmão, posso ajudar. Sim, irmã, posso ajudar, vamos orar sim. Porque, irmãos, é a nossa vida debaixo da palavra de Deus que nos dá a experiência de sabermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para toda a nossa vida, em todo o sentido. Não é aquela migalhazinha que às vezes a gente quer negociar com Deus. Fala Deus comigo, Senhor, eu não falei contigo o mês todo, eu não te busquei, eu não temo quase o Senhor, eu quase não tenho uma devoção contigo, mas agora fala, Senhor. Irmãos, o Naamã chega e vai lá no palácio. No palácio Deus vai falar, e o rei fala: rapaz, eu não posso te curar não, mas a menina falou que eu tinha que ir em Israel, que tinha um homem de Deus. E o rei falou: não sou eu não, é o Eliseu. E aí, vai lá. O Eliseu morava num conjunto habitacional, meio na periferia, mas era um homem limpinho, um homem dentro dos padrões bíblicos, não era relaxado, nada, estava lá e tinha um auxiliar. E o Naamã chega com toda a pompa, pensando: essa é a vontade de Deus. O cara vai vir aqui, e aí Deus fala assim: eu lhe darei uma ordem, nem entra na minha casa, fica aí mesmo, vai banhar 7 vezes, porque esta é a vontade de Deus. Preste atenção, meu irmão, que às vezes nós queremos a vontade de Deus ao nosso modo, sem uma experiência com Deus, e Deus nos leva a situações nas quais nós vamos ter com Deus a vivência daquilo que precisamos para a nossa vida no caminhar com Ele. E na última mensagem que nós tivemos aqui domingo passado, nós falamos que a vontade de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus que nós sejamos obedientes. É a vontade de Deus, irmãos, que nós amemos uns aos outros. É a vontade de Deus, irmãos, que nós nos sujeitemos uns aos outros. É ou não é?
Nós lemos a palavra de Deus domingo passado. É a vontade de Deus que nós cantemos, salmodiemos, nos reunamos em o nome de Jesus. É a vontade de Deus essa. Então, quando nós experimentamos a vontade, nós experimentamos a vontade de Deus à medida que nós vivemos os princípios que a Bíblia estabelece, que o Senhor estabelece na sua palavra. E Cristo experimentou a vontade de Deus, viveu submisso a esta vontade, irmãos. Tanto que ele chega lá no Getsêmani e ele ora, fala assim: seja feita a tua vontade, Senhor. Qual era a vontade do Pai? Era salvar cada um de nós. O problema é que um Cordeiro Santo, perfeito, tinha que aparecer no nosso lugar, e nenhum cordeiro na terra poderia fazer. E não era Moisés, não era Daniel, não era Jeremias, não era Elias, não era Samuel, não era Ana, não era Maria, não era Raquel que poderia resolver. Quem tinha que resolver? Era Jesus. E por isso que Jesus fala: seja feita a tua vontade, meu Pai. E a vontade do Pai prevalece diante da vontade do Filho, porque a vontade do Pai era nos amar e a vontade do Filho era obedecer ao Pai, para que nós agora vivêssemos em obediência ao Pai. O problema é que nós gostamos muito da nossa vontade, e a nossa vontade é uma droga. A tua vontade é uma porcaria, porque a tua vontade te destrói, a tua vontade te leva para o inferno. Mas a vontade de Deus, ela restaura o homem, ela muda os nossos caminhos, ela nos conduz, ela nos alivia e não nos pesa. A vontade do homem leva ele cada vez para baixo, põe uma barreira de pecado nas suas costas. Agora a vontade de Deus, ela é libertadora, ela é transformadora. E quando nós experimentamos a vontade de Deus, nós começamos a nos parecer com Cristo. Mesmo quando algo parece que não é tão favorável a nós dizemos: Pai, é a tua vontade, eu vou fazer. Você acha que quando Cristo olha, sozinho, abandonado, os caras dormindo, as pessoas que a hora havia recebido ele com louvores, daqui a pouco ele está falando: crucificam, crucificam. Você acha que isso é uma tarefa fácil? E você fica falando que as tuas tarefas são difíceis. Pastor, minha vida é difícil. Difícil foi o que Jesus fez, e nós temos que ter um modelo de Cristo. Ele submeteu à vontade de Deus. Submeta-se, querido, à vontade de Deus. Outra verdade importante sobre o conhecimento da vontade de Deus é como nos apresentamos a Ele, é como nós nos apresentamos a Deus. As pessoas querem saber da vontade de Deus, mas não se apresenta a Ele conforme a sua vontade. Toda pessoa que foi salva por Deus, que foi remida pelo sangue de Jesus, pelo nome, pela graça, pela obra de Jesus, que foi convencido pela obra poderosa do Espírito Santo, certamente, irmãos, essa pessoa vai se consagrar ao Senhor de corpo e alma, de todo o seu coração, de todo o seu ser, com toda a sua vida. Ela vai se apresentar a Deus. Quando Paulo fala aqui, apresentar é oferecer-se. Oferecer-se a Deus. É importante oferecer o seu louvor, é importante oferecer o dízimo, a oferta, é importante oferecer o seu dom ministerial, mas você tem que oferecer a você mesmo a Deus. Se nós fomos resgatados por Ele, então, irmão, certamente nós precisamos estar dispostos a nos doarmos por Ele. Se Ele se doou por nós, nós então nos doamos a Ele. Nós nos apresentamos em consagração, em santidade, em devoção a Ele. Qualquer pessoa que tenha essa experiência, ela haverá de experimentar a boa, perfeita, plena vontade de Deus envolvendo na sua vida, e a sua vida será um modelo para outros verem que Deus age de uma forma maravilhosa com a sua vontade na vida daquele que se submete a Ele. Paulo usa a mesma palavra apresentação quando os sacerdotes apresentavam as suas ofertas lá nos sacrifícios, lá nas cerimônias do Antigo Testamento. E você não podia chegar lá e falar assim: olha, apresento aqui a minha oferta ao Senhor. Não estou falando de dinheiro, preste atenção. Eu estou falando de oferecer a Deus. Por exemplo, o pobrezinho oferecia ali um passarinho para o sacrifício, outro um cordeiro, outro até mesmo um novilho. Eles apresentavam, mas quando apresentavam não podia mais pegar. E preste atenção, cristãos hoje estão vivendo o diz que não diz. Um pouquinho serve a Deus, um pouquinho serve o mundo, um pouquinho serve a Deus, um pouquinho serve ao diabo, um pouquinho serve a Deus, um pouquinho serve a carne. Eu entrego, mas eu tomo. Irmãos, você já ganhou alguma coisa e a pessoa pediu de volta? Já aconteceu com alguém? Você ganhou e a pessoa fala: você pode me devolver?
Ué, mas você não me deu? O que gera? Se não aconteceu com você, eu peço para você, faça um exercício agora. Você ganha uma coisa, depois a pessoa fala, você pode me devolver? Pode me devolver o que eu te dei? Qual vai ser a sua sensação? Triste, não é? Decepcionante, né? Ora, se ele me deu, por que agora eu tenho que devolver? Que papelão é esse? Eu não gosto, irmão. Se a pessoa falar, pastor, tá, orar, vamos fazer assim, assim. A pessoa pisou na bola. É uma. É duas. Não tem a terceira. E nós muitas vezes fazemos isso com Deus. Nós nos entregamos e de repente a gente se perde novamente. Nós nos retiramos da nossa apresentação. A gente faz uma coisa, retira aquilo lá. Apresenta uma coisa, retira aquilo lá. Irmãos, qualquer um de nós ficaríamos decepcionados. É ou não é? E se nós não nos apresentamos, nós não provamos a vontade de Deus na nossa vida. E se nós nos apresentamos e voltamos atrás, por isso que ele fala que não tem prazer aquele que retrocede. Quem lança a mão do arado e olha para trás não tem prazer. Está uma moda de pastor coach. Esses dias eu vi um programa no rádio de uma mulher que prega aí de manhã, e aí a mulher falando lá. E a mulher acho que virou coach, devia ser obreira, mas virou coach. Coach? Alguma coisa assim. E aí ela falou assim, porque aí, irmãs, eu tinha um chevetinho, mas aí, irmãs, as forças do universo foram me ajudando e tal. Eu falei, ué, essa mulher não é crente? Não é cristã? Não está falando para mulheres cristãs? Aí de manhã no rádio, não sei como que é o nome agora, não lembro. Eu falei, se eu souber que uma irmã está ouvindo esse negócio estranho aí, eu falo, sai e desliga o rádio, mano, vai ler a Bíblia. Não ouça a mulher não. Ela pôs uma mulher que devia ser coach, falando assim, aí as forças do universo. Eu falei, que forças do universo? Nós temos Jesus de Nazaré, aquele que mesmo sendo Deus, o Filho de Deus, se vestiu de homem, foi homem, viveu entre nós, se humilhou por causa de nós e nos salvou. Fica ouvindo muito tagarela aí. Um amigo pastor agora virou coach. Vai tomar vergonha. Fomos chamados para sermos embaixadores de Cristo, ponto final. Você ofereceu a Deus, não toma de volta. É horrível a pessoa que dá e toma de volta aquilo que ele ofereceu. Não é serviço de gente séria, de gente honesta. Então, se você se apresentou a Deus, fique com Deus. Não largue, não pare, não cesse, porque o Senhor vai fazer a sua boa, perfeita e agradável vontade desenvolver-se na sua vida cada dia. Agora, se você volta atrás, se você toma de volta, o estrago é teu. Por isso que Hebreus fala que é perigoso isso daí. Chega a hora que aí não tem mais conserto. Que aí Deus retira o Espírito Santo e aí acaba tudo. Cuidado com esse vai e volta, com essa brincadeira, que Hebreus dá um alerta sério lá. Mas a graça de Deus, o amor de Deus é tremendo. Agora a justiça de Deus também existe, o poder do Espírito Santo também existe, e até Jesus, que hoje é advogado, amanhã será juiz. Cuidado com esse vai e vem. Uma hora você se arrebenta e não tem mais jeito. Eu volto a lembrar daquele sacerdote falando lá, porque na igreja dele tem até encomendação da alma. Ele fala, para quê? O cara não viveu bem aqui, ele vai para o inferno. Gostei daquela fala daquele sacerdote. Foi honesto, não enganou ninguém. Mas já está para encomendar. Encomendar o quê? Você encomenda lá no correio, lá no transportador, você encomenda coisa, na pizzaria você encomenda. A alma se vive. Para com isso. Ilusão. Outro ponto, irmãos, importante para o conhecimento da vontade de Deus é a inconformidade com o mundo. Nós temos que ser inconformados com este mundo. Se alguém está achando, não tem nada não, pastor. É normal, pastor. Cuidado para o normal não te levar para o inferno. A inconformidade com o mundo tem que estar fixa em nossas vidas, irmãos. A vida cristã é uma vida inconformada com o mundo. O mundo está com valores invertidos. O relativismo moral, ético, tem tomado conta de muitos. A falta de limites tem deixado pessoas aí, falta de limites importantes, tem deixado pessoas aí malucas, loucas. O sistema do mundo é oposto ao sistema de Deus. O sistema do mundo ele traz suas ideologias, suas filosofias erradas. Tem filosofias boas e tem filosofias erradas. O mundo traz muitas coisas erradas. O sistema do mundo é tão oposto ao sistema de Deus que o homem está doente, não está doente. Pais fazendo barbaridades com filhos fazendo barbaridades com os pais.
pessoas amando mais animais do que seres humanos, se bem que os animais têm que ser respeitados na questão de não ser agredidos. Hoje é mais perigoso você chutar um cachorro em segredo do que você dar um murro e bater em alguém. Você bate alguém, caramba, que a gente chega lá e dá uma vez, você sai, agora o cachorro você está frito. E a lógica também não pode ser agredindo animal, né? Que malvadeza é essa? Mas tem gente que vai parar para cuidar do cachorro, mas se cair alguém na rua, não vai parar. Nós temos que ver. E a lógica tem que cuidar de tudo, mas a prioridade é o ser humano. O sistema do mundo, as suas ideologias, filosofias, tem deixado o homem cada vez mais adoentado. Porque a doença não do corpo, simplesmente a doença da alma e do coração, do pensamento. Isso vai se alastrando. O sistema do mundo é corruptível. Começa com as religiosidades doentias. Pessoas estão fazendo só religiosidade, não querem ter uma experiência profunda com Deus, com a palavra de Deus. Inventam coisas abusivas, corrompidas. Nós vemos aí nos meios estudantis, onde deveriam ser lugares de foco, de estudo, desenvolvimento de coisas alternativas rápidas, criação de melhores inteligências no nosso meio. Nós vemos que isso não tem acontecido, infelizmente, irmãos. Nós vemos ambientes contaminados com situações inúteis, improdutivas. Nós vemos a imprensa, o jornalismo cada vez mais tendencioso, cada vez mais parcial, mercantilista. Nós vemos até no esporte, que era para ser uma coisa que era para incluir o jovem, o adolescente, escândalo dentro do Brasil, fora do Brasil. O esporte que era para ser uma coisa certa, um corrompendo o outro. Nós vemos aí no COI, no COP, na FIFA, em tudo quanto é meio, corrupção em cima de corrupção. Nós vemos até aí as autoridades da nossa república querendo comer lagosta e vinho caro, quando a gente tem que comer marmitex e a gente que paga tudo. Esse mundo está doente. Tem pessoas pensando que são reis e não servidores um do outro. Esse mundo está doente, irmãos, e nós não podemos nos conformar com isso. Tem gente que chega lá em Brasília e trabalha quarta e quinta e vai embora. A gente tem que trabalhar 6 dias da semana, é ou não é? Ou alguém aqui fala, não, eu só trabalho 2, eu ganho 30, 40 mil reais, trabalho 2 dias na semana. Felicidade se você trabalha com o suor do seu rosto, mas os caras lá trabalham com o nosso suor e acham que está tudo bem, está tudo certo. Nós estamos vendo aí uma campanha onde querem prender o juiz e soltar o ladrão, querem prender o promotor e soltar o bandido. Olha onde nós estamos chegando. Sociedade doente. E olha o que Deus já falava lá atrás em Isaías. Olha lá, Isaías 5, versículo 20. Diz assim, pode pôr o próximo que já é isso. Isaías 5, 20 diz assim, vamos juntos. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. O que a gente pegou hoje? O inverso. O inverso em tudo. O pai tem que obedecer o filho, não o filho obedecer o pai. Que negócio é esse? Não é? A polícia tem que ficar com medo, o bandido tem que ir para cima. Que coisa é essa, irmãos? As coisas estão invertidas. Não há como se ter a vontade de Deus na minha vida se eu conformo-me com este mundo. Pastor, mas mudou isso. Eu estou nem aí para o que mudou. Se a palavra de Deus não mudou, ficamos com a palavra de Deus. É tão doentio, e querem mudar coisas básicas, querem envolver pessoas que não têm condição de decidir como crianças. Se você quer a vontade de Deus na sua vida, você é um inconformado com o mundo, que não precisa bater, gritar, ofender, mas no seu coração você sabe, a vontade de Deus, ela é diferente da vontade do mundo. E por mais que haja modismos, eu fico com aquilo que é de Deus, em nome de Jesus. E aí você saberá a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. E concluindo sobre a vontade de Deus, a vontade de Deus, ela é a transformação da nossa mente. Quando há a transformação da nossa mente, irmãos, a vontade de Deus é imediata, é experimentada, é vivida, é tocada, ela nos leva, nós somos levados dentro da vontade de Deus, as coisas acontecem, as coisas são liberadas do céu para as nossas vidas, porque a nossa mente agora não é mais o vazio, mas é uma mente cheia do poder e graça de Cristo, cheia do Espírito Santo, cheia da palavra de Deus. A nossa mente agora não é mais controlada por nós mesmos, porque nós mesmos nos matamos, mas a mente de Cristo, ela nos liberta. Um pregador escreve que não se conformar com o lado negativo da nossa consagração, que nos leva à vontade de Deus, enquanto que a transformação da nossa mente é o lado positivo. Cada dia eu transformo a minha mente, eu transformo o meu coração. Eu vejo que eu sozinho sou um
nada, e vejo que eu, obedecendo a Cristo, transformo a minha vida numa vida potencialmente melhor, abençoada, tremenda, porque Cristo é aquele que provou o modelo exato, irmãos, para que nós possamos imitar e copiar. Nós não podemos ser conhecidos apenas como o povo que diz não ao erro, ao pecado. Nós temos que ser conhecidos como o povo que diz sim à vontade de Deus, e assim nós desfrutamos o melhor. Nós somos aquele povo carrancudo que é não, não, não. Nós falamos a vontade de Deus sim, 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 e a nossa vida tem um brilho que se torna diferente de todos os outros brilhos que tem no mundo. Por quê? Porque já não somos mais nós que brilhamos, mas é Cristo que brilha em nós. Quando a vontade de Deus opera em nós, acontece essa transformação. Nós devemos ser conhecidos como o povo do sim, um povo positivo, não do positivismo, não daquelas coisas, mas um povo que é afirmativo, um povo que é mais do que otimista, um povo de fé, um povo de esperança, meu irmão. Eu lembro daquele filósofo que fala assim: os caras eles, falando dos crentes, dos cristãos, alguns denominados evangélicos ou protestantes, falam assim: eles vão lá, a mulher está lá apanhando o marido, aí ela aceita Jesus, vai lá, começa a orar a oração de Jesus lá, aí o marido também vai para a igreja, para de bater nela, ele gastava R$500 de pinga no bar de cigarro, aí ele passa agora aí na igreja, e aí ele economiza 450, dá 50 de dízimo na oferta, eu economizo 450, aí o filho fala: o pai não bate mais na mãe, e agora estão os dois cantando, eu vou também, aí muda tudo, porque a mente de Cristo na nossa vida transforma a vontade de Satanás, que regia a nossa vida, para agora a vontade de Deus. Isso daí, eu acho o melhor filósofo do país, né? Ele falou isso daí numa apresentação, eu achei isso incrível, e quando é verdadeiro, é isso que acontece. O cara bebia e falou assim: por que eu vou ficar gastando aí tantos reais? O cara fumava, por que daqui a pouco eu vou estar dando uma despesa de olhando para o governo, porque eu vou ter que chegar lá, vou ter que ter tanta droga, vou tomar lá, eu estou criando essa doença, criando esse prejuízo para o governo, eu vou parar com isso. Por que eu bato na minha mulher? Não vou mais bater não. Chegava em casa, a mulher já ficava assim, mas chega em casa, a mulher já abre o braço. Jesus transforma, Jesus muda. Não, vai ter uma ação do governo que vai mudar. A ação melhor que existe é a ação de Jesus, irmãos. É a ação de Jesus, é a transformação da nossa mente com a vontade de Deus operando em nossas vidas. A transformação da nossa mente ocorre quando nós somos dirigidos, quero dizer, pela vontade de Deus. Quando nós somos transformados a cada momento que praticamos o que Cristo deixou para nós no Evangelho, irmãos. Nós não imitamos mais Moisés, nós não imitamos mais, irmãos, os patriarcas, nós imitamos simplesmente o Senhor Jesus, aquele que viveu da forma mais simples e mais perfeita que existe. Tanta gente com tantos dogmas, tantos mandamentos, tantas coisas, tantas situações, e perdendo o simples da vida, que é Jesus. Pastor, mas é difícil. Difícil para você é difícil, mas Jesus falou assim, quando falaram assim: então não vai entrar uma pessoa de posse no céu. Jesus falou que é impossível aos homens, é possível para Deus. E tem que ser impossível para nós, senão a gente se salvava sozinho. Mas o estado de pecado é tão terrível que Ele não nos deixa nos salvar sozinho. Pastor, mas eu faço essa é a vontade de Deus. Mas se não faz a vontade toda de Deus, é a mesma coisa que nada. Você já viu imitações? As imitações vêm às vezes com o mesmo tamanho, com o mesmo timbre, mas quando você vai usar, você fala: é imitação. Você sempre vai atrás do original, se você quer o melhor. Para algumas coisas, a imitaçãozinha quebra o galho. Agora, para uma coisa real, tem que ser o melhor. E o melhor é estarmos dentro da vontade de Deus. E isso é uma experiência, irmãos. Tem uma frase interessante, que não é minha, mas eu gostaria de pôr no telão, que diz que, vamos falar junto? A vida cristã é uma caminhada de transformação até atingirmos a estatura de varão perfeito, conforme a Bíblia diz. Somos transformados de glória em glória na sua imagem. Fomos chamados para sermos conforme a imagem de Cristo. Não queira ser a imagem da sua vizinha, do seu vizinho, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã. É lógico, irmãos, que nós às vezes nos baseamos em coisas para pegarmos exemplo. Pegamos do pai, do avô, da mãe, do tio, da tia, do irmão, de um cara que naquela área específica traz uma produtividade, mas o modelo de vida é Cristo. Pare de imitar a coisa errada, imite o certo. Imitar é Cristo, e imitar correto é imitar Cristo. E quando nós fazemos isso, nós vivemos conhecendo a boa,
perfeita, agradável vontade de Deus. Encerrando, concluindo, para sabermos da vontade de Deus, basta experimentá-la na prática da nossa vida. Experimente. Às vezes nós vamos no supermercado e tem as moças, falando assim: o senhor já provou essa torrada? Não provei. Então, olha aqui, eu estou sem tempo, não vou experimentar agora, Ou senão, o senhor já experimentou o nosso café? Já experimentou a nossa geleia, o nosso queijo, a nossa linguiça, sei lá, um monte de coisa para experimentar, não é? Tem uns que falam assim: vou no mercado só para experimentar hoje. Aproveita os experimentos, as experiências degustativas. Mas tem um Deus eterno que fala assim: você não quer experimentar uma vida melhor? Eu já ouvi. Não é ouvir. Ouvir você já ouviu. Agora é o passo da experiência. Sabe, irmãos, quando você vai usar um avião, você, se pudesse, você fala assim: eu queria a ficha do piloto. Eu quero ver se ele tem umas 5.000, 10.000 horas de voo. Agora, se vier a ficha lá falando: olha, só tem 500 horas, você fala assim: viajou um pouco. Aí você vai ficar com medo. Tem uma matéria no YouTube de uma piloto, mulher, e o pai dela também é piloto. Interessante que ela disse assim que ela estava na cabine, ela era comandante, e o copiloto era um homem. E quem foi levar o mapa, o documento lá que tem que levar, foi uma comissária mulher. E a comissária sabia que a comandante era ela, quem estava sentado naquela posição, estava usando aquela distinção. Mas a própria comissária discriminou aquela piloto e entregou para o piloto. Pessoas, às vezes, não confiam em algumas opções de experiência. E aquela moça fez a viagem, voltou e fez tudo certo e continua voando sem nenhum problema. Mas certamente alguns diriam: uma mulher vai pilotar? Eu não vou confiar nisso. Cuidado, porque às vezes você está desprezando alguém que está totalmente habilitado. E hoje Deus está oferecendo: olha, quero uma experiência. Não, Deus, hoje não. Amanhã, não. Eu volto a falar o que eu já falei. É hoje. Senhor, eu quero entrar nessa experiência hoje. Eu quero aceitar, não a degustação, mas eu quero aceitar a continuidade de experiências contigo. Meu irmão, talvez você veja aqui hoje por um ato religioso. Vou te dizer: perdeu tempo. Veio no lugar errado. Porque vir à igreja simplesmente para gastar o tempo, fosse estudar, fosse trabalhar. Agora, se você vem para ter experiência, então eu digo: parabéns, meu querido, porque Deus é um Deus de experiência. Ele chega para Abraão e fala: sai e vai. Abraão podia falar assim: eu vou pensar. Abraão fez o quê? A experiência do sair e do ir. Nesta noite, enquanto o louvor vem, e eles vão cantar uma canção aqui que fala de quebrantamento e de humilhação. E talvez você é uma pessoa de horóscopos, uma pessoa de leituras de mão, de consultas a mortos. Que tal você consultar o vivo que era, é e sempre será e que venceu a morte? Consultar morto é loucura. Agora consultar o vivo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é a melhor coisa. O Espírito de Deus vai te conduzir, e Ele quer fazer isso na sua vida hoje. E eu quero dizer a você que Deus tem o melhor, as melhores experiências para a sua vida, para que você experimente a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, apresentando-se a Ele, oferecendo-se a Ele, e Ele vai abençoar a sua vida. Pastor, eu ainda quero curtir a vida. Cuidado em curtir a vida. Pastor, eu quero ainda fazer muitas coisas que Deus não gosta. Cuidado. Fazer o que Deus gosta era
é e vai continuar sendo a melhor opção que nós podemos fazer. Porque tem alguém que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E esse alguém é Deus e tem o melhor.